Hoje o nosso bebê nasceu. 9 meses de gestação e aqui o Comigo Ninguém Pode está no ar. Eu sou o Fábio Pavlichin, essa sopinha de letrinha aqui que vai aparecer na tela. Quem sou eu? Provavelmente você não me conhece. Eu sou ator de formação, sou comunicador e estou nesse comando, nesse navio junto com a minha parceira, minha amiga, Luciana Zafra. Obrigada, Fabinho. Bom, Luciana Zafra é muito grande, né? Todos me chamam de Lu. Eu sou fisioterapeuta, nos conhecemos no trabalho. E aí vimos a nossa afinidade, né, Fabinho? A gente adora um desafio. E o universo colocou esse programa Comigo Ninguém Pode para nós. E aqui estamos. Olha, vocês vão entender esse vínculo todo, esse rolê aleatório que você vai falar como uma fisioterapeuta se ficou amiga de um ator, comunicador. Vocês vão entender nos próximos programas. Nós vamos criar uma amizade com você, telespectador, internauta, tá? E o importante é que está inaugurado. E para inaugurar, como eu gosto de tradição... Mas calma, meu amor. Por que comigo ninguém pode? É verdade. Essa conexão entre eu e Luciana, tem um quê de espiritualidade, E a gente quis um nome que tivesse força e remetesse à simplicidade, até a analogia da planta, E que mostrasse uma resistência diante das dificuldades. E aí nasceu o Comigo Ninguém Pode, fazendo um trocadilho também com o podcast, então a gente encontrou o nome perfeito. E eu acho que muita gente vai se identificar com isso, né, Fabinho? Amor. Acho que Comigo Ninguém Pode é para muita gente na vida, né? Opa! E olha, a gente é brega, né, meu amor? Vou falar isso, que eu adorei a ideia. Ideia de Lu. Nós temos uma fita inaugural que nós vamos cortar para inaugurar termos a simbologia na nossa estreia. Eu estou com vontade de fazer isso desde quando nós chegamos. Agora. Bora! 1, 2, 3 e... Aê! Tá inaugurado. Comigo Ninguém Pode, primeira edição. Sejam muito bem-vindos. Nosso primeiro convidado de hoje começou a carreira no Juventus em 92, passou pelo Guarani, Santos, São Paulo, São Caetano e hoje ele atua como coordenador técnico de base do Juventus. Também conhecido por ser preciso na cobrança de faltas e é o segundo defensor com mais gols campeonatos brasileiros, com 40 gols em 236 jogos. Estamos falando de quem? De Anderson Lima. O prazer é meu participar dos programas de vocês, Fábio, Lu, querida. Essa primeiro ainda, sempre dá aquele friozinho na barriga, mas o Comigo Ninguém Pode, espero que seja um sucesso, seja o primeiro de muitos aí, que só seja o início de uma grande caminhada para vocês. E para começar, Anderson, eu quero saber da questão cronológica mesmo, tá? Como que você começou? Você falou, não, olha, eu tenho uma relação com a bola, eu tenho uma identificação, eu quero ser jogador de futebol. Como foi esse start para você sinalizar, acredito eu, nos seus pais desde criança? Na realidade eu tenho uma criação toda voltada ao futebol, né? Então desde o meu 1 ano de idade já ia para campos de futebol com meu pai. Então tudo isso foi, claro, fomentando lá dentro, né? E a cada ano que passava aquela vontade de poder ser um atleta. É claro que quando criança talvez os pensamentos não são tão elevados, mas a partir de um momento da adolescência a gente já começa a pensar com outros olhos. E com 10 anos realmente eu iniciei a minha carreira dentro do Juventus, onde eu fiquei 12 anos, entrei com 10 e saí com 22. Então o Juventus foi para mim, como eu falo, foi o alicerce para que eu pudesse me tornar um bom atleta e uma ótima pessoa acima de tudo. Uma dúvida que eu tenho, naquela época tinha esse status que hoje o jogador de futebol, a criança já tem, além do talento já identificado, mas já tem essa questão de glamour, já alça um voo que são para poucos, na verdade, né? Sim. Quando você começou, já tinha essa realidade ou era mais racional, mais pé no chão, Não. Questão salarial, tudo que bem envolve? Bem pé no chão, Fábio, bem pé no chão. Porque naquela época não existia ainda a Lei Pelé, né? Depois que
Acho que depois de um tempo que eu me tornei profissional, depois que veio a Lei Pelé, aí os atletas e os empresários começaram a tomar conta da sua própria vida. Na minha época, lá no começo do Juventus, a gente era produto do clube. Então, a gente não tinha ligação muito com empresários, a gente não tinha contrato com marcas de chuteira, enfim, de roupas. Então, era tudo meio que na raça, né? A gente pode dizer que era o futebol mais raiz. Hoje é E, Nutella. Aí o pessoal fala dos antigos, né? Mas é a verdade, né? Hoje o futebol tá bem diferente, né? E antigamente era bem difícil se tornar profissional. Muitos amigos melhores do que eu ficaram pelo meio do caminho, né? E hoje eu, como coordenador, eu passo isso para os meninos, né? Essa formação é super importante. Você acha que está assim no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa? Isso ajudou bastante? Olha, Lu, eu tô com 50 anos, nossa, uma caminhada, né? Então vamos falar de 10 anos aí. Quando eu comecei, são 40 anos de futebol. Eu rodei muito como atleta, depois como trabalhando na parte de comissão técnica. E agora na parte de gestão, voltei pro clube onde me projetou. Talvez seja, né, o destino, né? Que me fizesse reencontrar o clube depois de muitos anos. E eu tô muito feliz. É claro que é um trabalho árduo, muito difícil, né? Trabalhar com meninos não é fácil. Talvez... Qual é a faixa etária dos meninos? A gente trabalha com meninos hoje de 13, 14 até 20 anos, Tá. né? Que são as categorias que a gente trabalha. Talvez não é nem o sonho do garoto, né? É o sonho dos pais. Então isso se torna muito Você vê mais... muito disso? Bastante. Então, assim, o menino não é tanto, mas os pais estão assim, forçando a barra. Ou é o sonho deles? Bastante. A gente abriu uma peneira, né? Uma Tá. avaliação. Peneira para os antigos Uhum. e avaliação agora. Hoje a peneira chama avaliação. Então, em menos de 2 dias, tinha mais de 1000 mensagens no meu WhatsApp. Então, em uma semana, a gente teve 4.000 mensagens de WhatsApp e 1000 inscrições logo de início. Então, assim, uma loucura, né? Mas isso você acredita a questão dessa glamourização? Porque, assim, o que é uma realidade que você está falando que existe na parte artística também. Sim. Às vezes, o pai projeta na criança o que a criança às vezes nem quer. Eu acho que em todas as áreas, né? A gente vê muito, por exemplo, filho de médico, que o pai fala, não, você vai ser médico, né? Aquela coisa. Com todo respeito, eu tenho respeito a todas as profissões. Sim. O futebol é uma diferença. É diferente em alguns aspectos. Né? Eu respeito muito, minha mulher é médica, né? Eu respeito muito os atores, enfim, todas, mas a gente sabe que o futebol é o carro-chefe. Muita gente vislumbra muita coisa hoje. Pega o Neymar como exemplo. Como exemplo. Posso dizer que é exceção? É muita exceção. Muita exceção. E o futebol não é assim. O futebol é árduo. E é muito mais difícil do que se parece. São poucos que têm o sucesso, como o Neymar e entre outros aí que estão na Europa. Só que, como eu falei, de 1000, 10. Você falou que quantos estavam nessa peneira? 1000. Nós fizemos a primeira peneira com 1000 meninos. Só 10 foram selecionados? Não, de 1000 meninos. Tá. Às vezes não passa 10. Mas ainda eu quero voltar um pouquinho na sua história, tá? Pro internauta entender, para você, quais, particularmente falando, porque a gente vai fazer pesquisa aí na internet, tem lá o Wikipédia, tem informações sobre você, sobre a sua trajetória, só que para você, particularmente, quais foram as suas conquistas? Aquilo que você fala, não, essa é do meu coração. A primeira conquista minha foi me tornar atleta profissional. Né, que é o sonho de qualquer criança, de qualquer adolescente, de você assinar o seu primeiro contrato. Independente do valor que você vai assinar ali, é o primeiro contrato profissional. É quando fala que é o federado? Não, não tem nada a ver. O federado eu posso federar qualquer um. Profissionalizar é diferente. São poucos. E eu tive esse privilégio de ser profissionalizado com 17 anos. Nossa. Então, assim, isso para mim foi minha grande vitória nessa trajetória que eu tive para chegar onde eu cheguei. Não é fácil, né? Depois de Juventus, 12 anos de Juventus, eu passei pelo Guarani, de Campinas, 6 meses, aí retornei para o Juventus de novo, e aí foi quando começou realmente minha trajetória no futebol para ser reconhecido. Aí eu fui para o Santos, né? Fiquei 4 anos no Santos,
tive uma pequena passagem pelo São Paulo de 6 meses. Aí foi o boom da minha carreira quando eu fui pro Grêmio, que foram 4 anos lá fantásticos, né? E que me deu a condição de ser reconhecido. E aí depois a gente foi rodando. Voltei para São Caetano, aí fiquei mais 2 anos. Tive uma pequena passagem pelo Japão de 1 ano. Aí joguei no Curitiba, eu joguei na Chapecoense. É rodado, hein? Olha, Na realidade, na realidade, eu acabei minha carreira na Chapecoense, né? Em 2009. Então E foram qual é a maravilhosos. sensação quando um jogador ele fala assim, nossa, eu estou indo para outro país? Muda alguma coisa, né? É bem diferente. Acaba Ao mesmo tempo que te o deixa reconhecimento. feliz, mas você não sabe o que vai encontrar. Imagine do outro lado do mundo, né? O que eu vou Sim. encontrar lá? Então eu encontrei, Tem eu que ter saí, eu coragem, saí né? daqui com 40 graus e cheguei lá com -10, né? Nossa. Como é a preparação psicológica que envolve toda a esfera, né, do futebol, para a preparação de um jogo, de um campeonato, e pressão de imprensa, pressão de torcedor, como que é trabalhado isso com o jogador? No começo de carreira, a gente não tinha muito auxílio da psicóloga, né, nos clubes. Era bem escasso, né? A gente não tinha. Mas depois foi se criando dentro do futebol essa profissão que é muito importante, que é a psicologia no futebol, o psicólogo. Então é importantíssimo, né? Porque você lidar com 40 atletas, 100 atletas, ninguém pensa igual, cada um tem seu problema dentro de casa, ou uns não tem problema, né? Então você tem que procurar entender cada pessoa, as pessoas não são iguais, e entrar na cabecinha delas e tentar passar o que passaram lá atrás pra gente, passar agora pra eles da melhor maneira possível. E o psicólogo é super importante no futebol. Eu lembro muito bem 2002, na Copa que a gente foi Campeão. penta, né? Campeão. Que o Felipão deixou muito claro para a mídia que o trabalho em equipe que ele fez, o trabalho com psicólogo e o trabalho em equipe, sempre fomentando essa questão, né, de trabalho em equipe, que ninguém brilha sozinho, né? Quando você detecta, identifica que tem um jogador que é diferenciado, como não subir na cabeça isso, fazer esse trabalho e fazer ele descer ao mesmo nível dos outros para esse trabalho que é tão importante, tanto que nos levou ao título em 2002. Talvez essa seja a diferença, né? De você lidar com o Ronaldo, o Rivaldo, o Ronaldinho Gaúcho, né? Que foram jogadores super importantes naquela Copa. E eles entenderem a importância deles naquele momento. E saber que ali eles eram mais um, né? Independente do Ronaldo ser um fenômeno, mas ele tinha que entrar naquele contexto de ser uma família e ele é importante, mas ele é uma peça que se encaixaria naquele momento. Talvez isso não venha acontecendo, né? A gente valoriza um jogador somente e acaba não conquistando nada. O Brasil vai passar bom tempo sem conquistar nada. Infelizmente, para nós que trabalhamos com futebol, eu falar isso é muito triste. Isso, você acredita a patrocínio, a marcas, que a mídia que vai enaltecendo. Obviamente, gente, estamos falando de Neymar hoje em dia, né? Sim. Que é o maior exemplo desse. Que a culpa, eu não acredito nem culpa a ele, né? Criaram esse mito. O menino, obviamente, pegou, e acredito que até ele tenta fazer, me corrija se eu estiver errado, se nivelar aos outros. Mas como que tem uma sociedade inteira, um país inteiro que coloca ele como Deus e os outros como santo? É muito difícil. Eu não queria estar na cabeça do Neymar para ver o que acontece. É difícil o dia a dia dele. Ele é um cara muito assediado, ele toma muita pancada da imprensa. Então, o psicológico dele, se não tiver 100%, cai. E o Neymar hoje é o carro-chefe da seleção brasileira. Se ele não estiver bem, quando você olha para o lado, o melhor jogador do time não tá bem, desestrutura. Diferentemente de 2002. Quando você olhava para o lado, se o Ronaldo não estivesse bem, tinha o Rivaldo, o Ronaldinho Gaúcho, enfim. Aí tinha um monte de jogadores que podiam fazer a diferença. Então talvez essa seja a grande lição.
e daqui para frente o que o Brasil tem que reconstruir. Anderson, você tem uma escola atualmente? Tenho, é o meu plano A, né? Ah, E é uma escola de futebol, onde foi criada dentro de casa, com muita força da minha mulher e, é claro, incentivo de pessoas amigas também que ajudaram nesse apoio nesse primeiro instante. E foi aberta a L2, né, como vocês aqui, o bebezinho nasceu é. e está crescendo e cada dia mais está nos deixando muito felizes. É um projeto que é um projeto diferencial, é uma escola de futebol onde que realmente ensina, né, todos os aspectos de fundamentos do futebol, com a parte coordenativa, cognitiva da criança, do adolescente e também do adulto, também a parte de saúde. Então a gente lá tem atletas de 6 anos e tem um de 66. Então é bem bacana. Lá você faz a peneira com as crianças? Hoje eu tendo essa oportunidade de ser coordenador, eu procuro dar oportunidades para quem se destaca. Tá. Hoje eu tenho esse poder, né? Então a gente está dando oportunidades, claro que aqueles que estão se destacando ao decorrer desses 3 anos e meio que a gente está com a L2 e tem sido fantástico assim. Eu acho que só o fato deles terem uma experiência de fazer uma avaliação num clube grande, para eles já é fantástico. Qual estalo que deu para você de querer abrir uma escola? O que te motivou? Na realidade, o estalo foi da minha mulher, né? A Milena, a doutora Sempre Milena. uma mulher por trás de um homem, né, gente? Não tem jeito. Maravilhosa. É acreditado, né, Lu? Como que é mulher? É, Tem mulher que te derruba, mas tem mulher que te levanta. E ela foi fantástica. Antes da pandemia, né? Acho que foi no decorrer da pandemia. Enfim, eu estava trabalhando no São Caetano e estava tendo muita dificuldade nas coisas. E um dia a gente falando sobre isso e pintou de realmente fazer um trabalho diferenciado de outras escolas, não desmerecendo. Mas hoje a gente tem profissionais, na concepção da palavra, assim, que tem experiência dentro do futebol, né? Eu com 30 anos de futebol, o Silvio Luiz que dá o treino específico para goleiro. Então a gente tem um preparador físico formado. Aí a Mi foi incentivadora, a gente iniciou e é como eu falei, tá sendo fantástico assim, é meu plano A, independente do hoje eu ser coordenador técnico do Juventus, a L2 nunca vai deixar de ser L2, porque é o plano A nosso, é o nosso bebezinho. E a gente está muito feliz. E ela fica lá em São Caetano, você pretende abrir outras, como que vai ser? Então, Lu, a ideia é ter outras L2 sim, né? Em princípio, a gente deu uma segurada até por causa desse meu trabalho agora como coordenador, né, do Juventus. Mas a ideia é ampliar a L2 para outros estados também. A gente tem um plano para ir para o Rio Grande do Sul. Hoje em dia o futebol feminino está muito em alta, né? Acho que agora esse tempo, né? Lá tem bastante menina participando. É uma grandeza lá. A gente tem 2 sobrinhas que são fantásticas, assim, né? Elas estão prontas para daqui 2 anos se tornarem atletas. E lá de como futebol. É que é? Faz a aula junto com os meninos, ou é Aula separado, juntos, faz aula junto? juntos. A gente tem uma aula mista, onde assim a gente preza muito pelo respeito, Sim. né? E as crianças entenderam isso. Graças a Deus a gente nunca teve problema durante esses 3 anos. É fantástico assim a conexão das meninas com os meninos. E tenho certeza que dali vai sair bons jogadoras, viu? Ah, que Então, maravilha, eu fico por exemplo, feliz. então eu tenho um filho, identifico que ele, tá, gente? Ele quer ser jogador de futebol. Vou partir dessa premissa, que não é um desejo meu, é dele. O que eu faço? Qual o primeiro passo, então, que você me orienta pra falar, olha, filho, Aliás, vai, comece a trilhar um caminho. Até com quantos anos, né? Que o pai pode observar e falar, tem jeito. A gente tem aulas, né, para crianças desde os 6 anos. Tá. Então, é claro que tem crianças que vão se adaptando ao trabalho, e tem outros que vai se readaptar ao trabalho porque já passaram por algumas escolas, né? E o diferencial nosso é que a gente tem uma metodologia de trabalho e a gente não muda essa metodologia. Então, quem quer estar lá tem que saber que a gente tem o início,
o meio e o fim de um trabalho. E qual é a grande diferença? Você consegue pontuar? Eu acho que a grande diferença é você ver a parte cognitiva e a parte coordenativa, a melhora das crianças. Porque tem crianças que têm uma parte coordenativa muito complicada, principalmente no início. E isso a gente faz com excelência. A parte cognitiva, né, de você ir aprendendo, as crianças têm que começar a pensar para jogar futebol. Porque futebol não é só jogar. Porque para mim seria muito fácil eu ter 30 alunos, eu dividir 10 para cada lado e jogar uma bola lá e botar eles para jogarem. Só que não é isso que a gente quer. A gente quer fazer um trabalho de excelência já no começo da nossa escola. Para o aluno ver qual vai ser o andamento dele e a melhora dele no dia a dia. Claro que não é de um dia para o outro, mas com certeza uns 2 meses, 3 meses você já vê uma diferença. Aqueles que se destacam, você leva para o Juventus para tentar fazer uma peneira? Aí já começa com uma parte já de 14, 13, 14 anos. Aí a gente começa, como eu tô agora nesse processo, né, de coordenador, no Juventus faz 2 meses e meio, então aqueles atletas que a gente tem lá na L2, a gente leva para o campo para eles terem essa experiência, né, de estar com jogadores federados, jogadores que já estão acostumados com campeonatos, para ver a dificuldade que é uma escola e achar que está preparado para ir para um clube. Então essa diferença eu mostro para eles. Ó, a escola é uma coisa, é legal, vai te ajudar muito, mas o dia a dia de um clube federado é diferente. E muita pressão dos pais. Você tem que eu imagino que deve vir de dose cavalar para cima de você, né? Olhe, meu filho, né? Como é que é essa abordagem? Via Instagram. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem via Instagram. Pô, meu filho não tá inscrito ontem. Meu filho não tá inscrito ainda. O filho dele já tá inscrito faz 2 meses atrás. Tem que ficar justificando para os pais o porquê justificando do sim, o que não precisa justificar. Né? Até porque assim, a gente faz um trabalho muito profissional no Juventus, onde nenhum dos atletas paga inscrição. A gente, pelo contrário, a gente tá dando toda a estrutura para eles de um clube com estrutura boa. É claro que a gente não vai chegar aos pés ainda de São Paulo, Palmeiras, mas a gente está chegando perto. Mas é referência em São Paulo. A gente tem suplementação todos os dias para os atletas. Tem a parte de alimentação, café da manhã, principalmente, que a gente dá para os atletas. Então, taxa de inscrição, todas são pagas pela Altec Sports. Tem muita gente de fora? Então, De a gente está tendo muita procura, mas infelizmente a gente ainda não tem onde alojar esses garotos. Essa está sendo a nossa grande dificuldade. Porque para você alojar, você tem que ter um bom lugar para os meninos, você tem que ter uma segurança. E a gente só vai ir para esse plano B quando tiver toda essa estrutura. Porque senão não adianta. E qual uma média, tá, de investimento que esse pai tem que ter para iniciar o filho nessa trajetória aí em escolinha? Não, na escolinha o investimento é pouco. O investimento é mensal, né? E a gente vai vendo gradativamente. Mas o investimento da escolinha é pouco. Vai depender de onde ele está trabalhando, da onde ele está fazendo escolinha. Se ele está tendo uma evolução ou se ele está mantendo no mesmo nível que ele quando ele chegou. Você percebe que a criança, quando ela chega, ela tem o sonho de ser jogador, é claro, mas tem aquelas que tá indo porque quer uma parte recreativa, ter uma diversão. Na realidade, você percebe que tem crianças dessa forma? Que talvez o objetivo final não seja ser um grande jogador, e eles têm, até o pai e a criança tem a ciência disso. Mas como tem esse diferencial cognitivo, de coordenação, alguma melhora vai ter em algum campo da vida. Tem esse objetivo também de ir para fora das 4 linhas? Primeiro eu quero pedir desculpa, gente, porque hoje eu tô meio com renite, tá com tudo, tá? Então, de vez em quando eu vou estar com o nariz meio... Então eu vou estar puxando aqui, mas enfim. Eu vim porque... Tá esfriando, é hora de chupar mesmo, relaxa. Mas legal. Fica tranquilo. Mas assim, a gente... Talvez o sonho não seja das crianças. As crianças vão lá para se divertir. Principalmente crianças de 5, 6, 7, 8, 9 anos. Elas vão lá para se divertir. O pai que está lá fora, ele tem mais sonho do que o filho que está lá. Porque o pai já está formado, já é adulto, já sabe o que está falando ali. E é nesse desapego que você consegue pegar as crianças diferenciadas, né? Também. A gente
A gente é um psicólogo ali, né? Porque nenhuma criança é igual a outra, né? E hoje tem muito esse TDAH, Sim, tem, né? A sim. criança, né? Em déficit de atenção. Então, mas é muito legal. Pra gente tá sendo muito gratificante. A gente que costuma, eu, Silvio, quando eu falo a gente, eu e o Silvio, a gente trabalhou só com categorias profissionais ou de base. Trabalhar com criança é fantástico. Não é fácil, não, claro que não é fácil, mas para nós é um prazer, é muito prazeroso. E aquele adolescente que foi lá, fez a peneira e não passou? É, O a que gente vocês falam para ele? que ali não é o fim, né? É só um começo. Tem tantas histórias assim, É, né? portas vão se fechar e outras vão se abrirem. Uhum. Aí vai dar dele ser perseverante, dele ir lá se dedicar. O que ele não fez no clube que ele passou, que foi mandado embora, ele fazer no outro. Tem bastante coisas que. Procurar ajuda, né, de um Teve vários profissional. jogadores, né? Eu sempre dou o exemplo do Cafu, que Uhum. foi campeão do mundo, levantou a taça, né, como capitão. Ele foi reprovado em 10 peneiras. Então, se Tem ele que foi reprovado, persistir, né? quem Quando a somos pessoa nós, né? tem um sonho, acredita, ela precisa É. persistir, né? Mas essa persistência tem um tempo útil? Tem, Eu acho que ele é curto, É, né? tem. Então, como que funciona esse trajeto para esse jogador, né, que está no início, tem que mostrar, tem que vingar na cabeça dele, mas ele está correndo contra o tempo. Cara, é difícil, porque ali você tá lidando com sonhos. E ali talvez seja o sonho do garoto ser profissional, né? Ser um atleta. Independente do time que ele vai jogar, de primeira, terceira, quarta divisão, mas ele quer ser um atleta. E você olha e vê que, poxa, não sei se ele vai conseguir. Mas como falar pra ele? Como falar pros pais deles? É difícil, é uma situação completamente difícil, porque é como eu falei, você mexe com os sonhos, os sentimentos das pessoas. Então a gente tem que ser bem calmo, e com o pezinho bem tranquilo, bem no chão, para que não possa também dar um boom. E ceifar sonho. como a gente falou que muitas vezes são os pais que têm o desejo, né, de ver o filho ser um jogador. Você já viu algum pai assim, dando bronca no filho que não passou? Ficando bravo? Não, Não. pelo contrário. Então, sempre Eles estão dão força, apoiando. Eles às vezes vêm questionar o professor que está dispensando o atleta. É o Porque, vilão, né? Por quê? porque Claro. para ele o filho dele é melhor do que os outros, Claro, né? natural. E vai natural. ser sempre assim. É uma disputa muito grande, né? A disputa é árdua. Só que você tem que mostrar o seu diferencial. E a gente olha com carinho todos, né? É claro que um vai ficar despercebido, um vai passar despercebido, mas a gente teve, né, voltando lá no começo, no início, a gente teve uma avaliação de mais de 1.000 garotos. Então eu tive que ir lá para Itaquera, eu e meu staff todo, 3 semanas, 4 semanas, olhar 1.000 meninos. Para eles verem que realmente era uma coisa É séria. difícil, né? E assim, a gente tem um gestor hoje no clube, porque a gente tem a camisa do Juventus, que é muito forte, mas tem uma parte de gestão, né, que é o Tech Sports, né, do CEO, que é o Luiz Gricheno, que comanda tudo isso. Então, ele comanda e depois eu ajudo a comandar também. Então, ele é o cabeça e eu sou o cabecinha que a gente dá, mas não é fácil. Então, se não fosse o Tech Sports, o futebol hoje no Juventus na base ia ser bem diferente do que está sendo. Estamos falando da escolinha, né? Por favor, dê o endereço da escolinha. As redes sociais da escolinha, né? Para todo mundo procurar, os interessados, Sim. os pais interessados. Onde fica situada a escolinha? A escolinha fica ali na Alameda Araguaia, 580, fica perto da PAI de São Caetano do Sul, na Arena Futiba. O Instagram é @L2 Futebol Funcional e o site é www.al2futebolfuncional.com.br. Vai aparecer aqui na tela, gente, tá? Lá vai ter todas as informações e a L2 está aberta para realizar sonhos, né? A gente está muito feliz, a gente em conjunto aí, a gente já quase mais de 200 alunos, então a gente fica feliz em estar realmente crescendo a cada dia. E Bacana. hoje, para administrar a escola, qual é a maior dificuldade que você fala? Não, essa aqui é complicado. Cara, para administrar não é tão difícil. É só organizar um pouco.
Aí eu falo de novo da minha mulher, a doutora Milena, que me ajudou. Toda hora tem uma pincelada, né, gente? Se deixar, aí toda hora tem uma pincelada. Então a gente já organizou agora a parte de inscrições. A gente tem um protocolo também de todos os alunos, do mais novo até o mais velho, trazer atestado médico. Então, assim, aí você vai começando a organizar toda essa parte. Então a gente tem uma planilha, onde lá tem todos os telefones, todas as pessoas que têm bolsa, que não tem, que pagam. Então a gente. O mais difícil é você estar lá, né, diariamente, porque pra gente. O Silvio também tinha um outro trabalho, mas a gente, como eu falei, não abre mão de lá. E é um vai e volta, e uma loucura, mas a gente tá sempre lá. Vocês fazem campeonatos por lá? Então, na realidade, a gente disputou um campeonato, né, aqui em São Bernardo. Foi o primeiro campeonato, foi fantástico, assim, porque de 4 categorias a gente ganhou 2, e nas outras 2 a gente foi vice. Mas é uma coisa que a gente olha assim e fala assim, poxa, acho que eu tô no caminho certo. Com certeza. Né, de uma organização, né? Como eu falo, sem desmerecer as outras escolas, mas era a única escola que tinha goleiros. A gente teve que ceder goleiros para o campeonato, por quê? Porque a gente tem um treino diferencial com o Silvio Luiz, que é ex-goleiro do São Caetano, do Corinthians. Então, assim, é uma escolinha que tem essa condição de você treinar seu filho para ser goleiro, né, e ter um ex-atleta, né, um ex-goleiro de futebol profissional, é fantástico. Então, é um dos diferenciais nossos também lá. Goleiro é uma posição ingrata? Ah, é. Que ninguém quer. A princípio ninguém quer dizer. Todo mundo quer ser o atacante. Ele treina, ele chega mais cedo e ele sai mais tarde. E só de cair no chão, né, dói, né? Mas é árdua, porque o goleiro não pode falhar. Levar tanto. É que ninguém comemora a defesa, né? Assim, todo mundo comemora o gol. O gol. Né? Então, o goleiro, ele pode ser o herói, mas facilmente ele é o vilão. Sim. Né? E, inclusive, eu vi hoje, acho que foi no Globo Esporte, essa semana, enfim, tem uma escola de goleiros em Americana, especificamente de goleiros. Eu não sabia disso. Na realidade, quem começou isso foi o Zete. Né? O Zete tem uma escola de goleiros e quem deu esse pontapé para ter aula de goleiro foi o Zete. Aí, a partir daí, foi abrindo o mercado. Mas é interessante, na sua opinião, segregar tanto? Afunilar tanto? Uma escola de goleiro? Eu acho que tem muita procura. Tem muita procura. Tem dia que o Silvio tem mais goleiro do que eu de aluno lá. Principalmente em feriados, os goleiros são fiéis a ele. Né? Quando o aluno ele já chega falando, olha, eu quero ter em tal posição, tal. Não, ou ele acaba fazendo um teste, vendo onde ele desenvolve melhor. Não, a gente vem, dá o treino e a gente vê a característica e a capacidade de cada menino que está ali. E a partir do momento quando tem os jogos, não tem campeonato, a gente disputa jogos lá, a gente encaixa cada um, aí você vai conhecendo o menino, vai vendo onde ele vai se adaptar melhor, ou é no ataque, ou na defesa, ou no meio campo, e a gente vai encaixando para chegar lá na frente, a gente, quando levar para uma avaliação, a gente saber onde ele vai se dar melhor. E essa avaliação analítica por vocês tem junto um trabalho psicológico, porque se eu estiver enganado, como eu disse, a maioria já vem com o sonho de ser um atacante, concorda? Sim. Ou não? Já vem, ou eles estão abertos mesmo? Então, na escola, eles querem jogar. Tá. Aí, os mais velhos, os adolescentes, eles chegam com o sonho de querer uma oportunidade. E, graças a Deus, hoje eu posso dar essa oportunidade. Só que eu vejo também se ele vale a pena. Porque daqui a pouco eu não vou frustrá-lo também. Porque daqui a pouco eu levo ele lá, ele vai no primeiro treino, ele vai ser mandado embora. Aí... Quando ele está numa escolinha, que nem na tua escola, quando ele está na escola de futebol, ele pensa, bom, eu quero, né, virar profissional, tudo, aí de repente no andar da carruagem você fala, ih, não é minha praia. No fim eu gosto de jogar só com os meus amigos. Quando geralmente eles começam a perceber eu gosto só de jogar com os amigos e não ser profissional? Tem uma idade específica que você fala, geralmente nessa idade? Tem, né? Eu acho que não tem. Todos têm sonho ainda de jogar. Tem os meninos que têm 19, 20 anos que ainda querem jogar. E tem os menininhos mais velhos também, de 50,
que eles falam assim, puxa, se eu tivesse 20 anos a menos, eu dava pra me jogar. Então... A gente pode dizer que futebol... E eu falo por ser homem, eu acho que desde criança, desde pequeno, você sabe se você tem aptidão ou não. Eu, no caso, eu sempre soube que eu não tinha dom nenhum com a bola, entendeu? Então, nunca procurei nada. Eu acho que já tá na natureza, né? Tá na nossa cultura, ou não? Já tem jogadores que já nascem... Predestinado, Você olha né? assim e fala assim, meu, esse jogador assim vai... E tem outros meninos, outros garotos lá que vão lá e é fantástico a evolução. O meu enteado, ele tá comigo, as minhas 2 sobrinhas estão comigo, meu sobrinho, a evolução deles é fantástica, assim. Entre outras crianças lá que chegam cru, e você vai fazer um trabalho coordenativo hoje, eles fazem melhor do que atletas que estão já em times de base de sub-20. Mas isso, então, é crédito do diferencial da sua escola. Esse que é o diferencial da minha Esse é o escola. diferencial, porque então vai contra o que eu falei lá no início. Não é uma escola só de descobrir talentos, Não. e sim de criar. De também. criar Às talentos. vezes a pessoa não sabe que ela tem potencial e vocês criam, né? A gente ajuda a melhorar todos os aspectos dela. Que legal. Por isso que é a escola de futebol funcional. A gente tenta... primeiro, não adianta eu querer jogar futebol, primeiro. Primeiro eu tenho que aprender algumas coisas que são primordiais para mim ser um atleta profissional. É fantástico isso. E você já pegou aquele adolescente que começou a escola, falou, olha, eu só bati a bola com os meus amigos, agora eu tô jogando bola, e você fala, nossa, mas ele tem um talento maravilhoso, e você começa a investir mais nele? A gente lá não tem essa diferença. Tá. O que eu faço? Tem um menino que veio de Minas Gerais com os pais dele. Foi indicado por um amigo meu. Ele falou, pô, vou levar ele lá para um dia. Só que os pais não têm condições. Eu falei, traz que eu entro com ele na bolsa. Que a gente tem bolsa, né? Tem um projeto de bolsa também. Quando a gente vê que a família não tem condições, a gente traz para bolsa. E assim, fantástico o menino que ele trouxe. Aí o que eu fiz? Lá para ele, já não tava dando na L2. Que ele já estava em outro nível. Eu fui e levei ele pro Juventus. Para ele começar a evoluir dentro de um clube que tem competição e que é federado, com outros atletas do mesmo nível dele. E a evolução dele está sendo fantástica. É individualizado, então. Individualizado. Tá. Então, assim, e a gente já começa a trabalhar hoje no Juventus a parte de suplementação, principalmente com esses garotos mais novos também. Porque eles estão ali, estão perdendo calorias, estão perdendo, enfim. E a gente suplementa. É uma eles fase também. que muda o corpo. É uma fase de estirão. Vai dar o estirão né? deles. O estirão. Então eles vão maturar, né? Então, assim, a gente tem um olho clínico, assim, de vez em quando a gente erra, mas com a experiência de atleta que a gente tem, o erro é mínimo. Espero, né? Bom, Uma pausa, é, que agora a gente vai estrear, juntamente com a nossa estreia, um quadro, gente. Que nós temos o objetivo de divulgar microempreendedores, tá? A gente vai divulgar realmente como um serviço social, né, Lu? Sim, sim. Hoje nós temos os pãezinhos maravilhosos da nossa querida Bruna Sanches, que é da Casca Miolital. Então, essa é a Casca Miolital. Segue a Bruna lá no Instagram, que, gente, o pãozinho dela é delicioso. Sucesso. Para você que é do ABC Paulista, encomendas, entre em contato via WhatsApp e via Instagram, tá bom? Anderson, o meu pai tem 93 anos. Que né? bom. Que bom. Que você E ele pensou. é da época, ele foi jogador de futebol, só que eu percebo na sua fala que você foi entendendo a mudança do futebol e não vê com aquela nostalgia o passado. Você entendeu que as coisas se modernizaram, algumas coisas foram terceirizadas no meio do caminho. Sim. Meu pai não. Meu pai não tem graça futebol hoje. Não tem, quer tudo dinheiro. Que naquela época se jogava pelo amor. Né? O que você fala pro seu Gregório? A mesma coisa que você fala pra ele. O futebol, tudo mudou hoje, né? Tudo mudou. O futebol, ele virou negócios, né? Business. Então, é muita propaganda, é muito holofote pra coisa boa e pra coisa ruim também. Então, assim, talvez hoje seja mais difícil você jogar futebol, ser um atleta, do que a gente antigamente. Porque pra gente era fácil, né? Tinha bons jogadores, tinha jogadores de qualidade,
talvez não recebia tanto igual eles recebem hoje, né? A gente tinha muito mais acesso às pessoas de imprensa. Então, assim, os próprios jornalistas falam que antigamente a proximidade que eles tinham com a gente era absurda. Hoje não. Hoje, para você falar com um jogador, mais ou menos, você tem que pedir para a imprensa, tem que pedir para o assessor de imprensa. Todo jogador tem empresário hoje? Todos. Todos. Com 11 anos já tem jogador que tem empresário. Com 11 anos. Que era uma realidade que antigamente não existia. E quem que indica esse empresário, por exemplo? Vocês chegam para a criança, para o adolescente, para o pai, como que ele fala, não, agora eu preciso de um empresário? Eu acho muito imaturo assim, pegar um atleta com 11, 12 anos. Eu acho muito precoce. Porque você não sabe, né? Ele tá na idade ainda de criança, de brincar de futebol, né? Então você não sabe se ele vai ter sequência lá na frente. Mas a nossa empresa, a Altec Sports, hoje é gestora de carreira de atletas. Né? Isso a gente deixa bem claro. É uma gestão que a gente tem no clube e, consequentemente, a gente de fazer negócio. Futebol é negócio. Hoje futebol é negócio. Você não vai colocar dinheiro só porque você ama o futebol. Né? Até porque você olha, tem aquele olho que a gente quer não errar muito, se errar pouco, ótimo, e pegar os jogadores e ver que ele tem potencial para trazer dinheiro para o clube, que é o nosso parceiro, e, consequentemente, trazer dinheiro para a empresa que está investindo na carreira do atleta. Então, assim, eu acho muito precoce. Tem jogadores em times grandes de 12 anos que tem contrato com a Nike, que eles dão um emprego para o pai, para a mãe, para segurar esse atleta. Então é uma loucura. Mas hoje tá uma loucura. É aquele fenômeno realmente que você fala, não, esse tem um exponente jogador, entendeu? Tem que dar ou já tiveram erros que você, olha, era uma promessa e realmente não vingou. Teve um erro recentemente. O São Paulo liberou o Endrick quando era da base. Parece que por causa de um emprego pro pai. O pai foi no Palmeiras, o Palmeiras deu um emprego pro pai. Verdade. Hoje o Endrick é o jogador mais caro vendido do Brasil. Foi vendido pro Real Madrid por 400 e poucos milhões. Então, é como eu falo, né? Às vezes fecha uma porta e abre uma escancaradíssima. Não tem regra, né? Não tem. Agora, é todos que vão acontecer isso? Não. É pouquíssimos. Mas talvez de 100%, 1%. Olhe lá. O jogador de futebol, Série B, Série C, qual a média salarial? O convencional, você tem uma margem? Hoje o atleta que ganha começa de 15 a 20 mil reais. Isso com quantos anos? Diferente? Depende, né, Lu? Depende. Se pega um jogador que tem o clube vê uma evolução, que vê que ele vai evoluir, o clube paga até um pouco mais. Mas às vezes tem jogador com 15 anos que tá ganhando 30 mil já, em time grandes, entendeu? Agora, time mediano para baixo é complicado. Tem jogador que não recebe 3 mil, 5 mil. E quando recebe? É a maioria? Muito maior. Maioria. Onde está o polo Acho maior que dos... Série A. São Paulo, Rio? São Paulo, Rio, Sul, Minas. Sudeste para baixo. O Nordeste está evoluindo muito. Né? O Fortaleza é prova disso. Fazendo um excelente trabalho. Então, assim, eles estão no nível de time de Série A. De time de ponta, de Série A. Então, é esses clubes que você tem um patamar maior de salário. Que aí é absurdo. Que é 1% do que a gente está falando. Tá. Porque se você pegar da série B, C, D, aí... E isso é passado para os alunos? A realidade? Ou não? Na realidade, para os alunos ainda não. Tá. Porque eles estão em processo de formação. Tá. Agora, para os meus atletas que eu trabalho como coordenador no Juventus, aí eu tenho que ser bem mais pontual. Eu acho que para criança é diferente, né? Nem é legal, né? Ela envolver já o dinheiro. Acho que ela tem que ir pelo sonho, né? Nossa, pela mas vontade é muito interessante o que você está falando, que existe, obviamente, a diferença no Juventus. Que daí eles já entenderam que contexto que eles estão ocupando e como lidar com essa coisa de fama, independente se porque já está num grande time, Sim. né?
fama, mulheres, dinheiro e ter a disciplina esportiva? É uma loucura. A gente tem que trabalhar a cabeça deles. Por exemplo, no Juventus é um clube, onde a gente treina, é um clube social. Então tem meninas que fazem natação, mas da idade deles, 14, 15 anos, jogam vôlei. Então assim, já nessa idade, você vê as meninas parando para ver o treino dos meninos lá. Então é uma loucura, assim, porque é o futebol, é a coisa que atrai. Né? A gente teve um jogo agora esse final de semana, tinha quase 3 mil pessoas lá no clube social. É uma loucura, assim, e mexe com eles. O ego, né, de estar jogando um grande time, alto nível. E a gente tenta trabalhar eles, porque o mais importante para nós é a formação deles como homem, né? Porque quando eu falo que eles já são homens, porque 14, 15 anos já estão começando a ele tem um monte que namora lá. Então ele já então ele já tem responsabilidades. Então a gente passa para eles que eles já têm responsabilidades. E a parte quando assim, o adolescente começa a ganhar dinheiro, né? Aí fala, nossa, vou sair gastando, como é que é? Tem alguém que orienta esses adolescentes? Olha, vamos aprender como lidar com dinheiro para você não ficar deslumbrado, né? E depois, sei lá. É uma loucura, Lu, porque assim, você não sabe quem confiar. Entendi. Ou você pega a experiência dos pais que estão do seu lado, Tá, ou você pega um cara que vem lá com um monte de conversa, tá, que eu vou ajudar, que eu vou fazer isso, que eu vou colocar seu dinheiro para render muito mais. tá. E teve muitos que perderam dinheiro por causa dessas conversas. Uhum. E teve muitos também que perderam dinheiro porque não souberam administrar. Eu poderia estar nem aqui hoje conversando com vocês. Se eu fosse um pouco mais inteligente, soubesse administrar minha parte financeira, talvez eu não estaria aqui. Né? Talvez eu estaria desfrutando a minha vida em outro mas lugar. eu falo assim na criança, no adolescente, quando ela está começando, falar, olha, vamos, direcionamento, né, vamos financeiro. direcionar, vamos ver como é que faz, para você não, né? Acontece isso? Acontece da formação dos pais. Ah, pelos pais. É o responsável. Tudo é a formação dos pais. Ali eu tenho meninos de classe A, pouquíssimos, de classe B, pouquíssimos, De C para de baixo. C para baixo, muitos. Mas o que eu gosto do futebol, assim, do esporte em geral, porque muda a vida, não só do atleta, da família. E fora que, gente, né? é o esporte mais democrático que existe no planeta. É a paixão, né? E a gente como os coordenadores ali que estão trabalhando no dia a dia, eu falo para eles, vocês têm a oportunidade de mudar a vida do pai de vocês. E muda a vida mesmo, É né? só vocês quererem. E para mudar não precisa ser um Neymar. Sim, não precisa ser o Neymar. Sim. Né? A gente, às vezes, você ganha muito. E esses dias eu dei um exemplo para eles. Eu falei assim, eu não sei quantos aqui vão sair para ser atleta, para ser jogador de futebol, para ter sucesso. Né? Não sei quantos daqui vão ser milionários. Daqui pode não ser nenhum. Só que a gente quer formar homens de caráter aqui. Sim. Eu falei, aí eu dei o exemplo. Daniel Alves, gente. Ganhou tudo. Ele é trilionário. E eu falei pra ele essa semana. Aonde ele está? Continua preso, né? Qual o exemplo que ele deu pra sociedade, pra vocês? Quem tá feliz? Ele com um monte de dinheiro, com um monte de título, ou vocês? Ou a gente aqui? Sim. Nós estamos aqui, ó, fazendo o que a gente gosta, né? Livres. Isso que vocês têm que levar para a vida de vocês, porque o jogador, o atleta, ele tem muita facilidade, vem muito fácil pro jogador. Eu vivi essa vida, gente. É muito fácil as coisas quando você tá num patamar elevado, tudo vem fácil. Anderson, passou o rodo. Fala, Isso aqui, aqui. Fala pra gente. Antes da Milena, passei bastante. Nós. Feinho assim, hein? Meu Deus. Não, mas a gente tem vida boa, cara. Não adianta. Isso acontece. É natural, né? O jogador de futebol sempre foi assediado. E os outros também, né? Um ator que é boa pinta, vai ser assediado também. Sim. É que o futebol, como a gente falou, né, Fábio? É uma coisa absurda. Porque ele mexe com muita gente. Então, eu tento passar essa experiência para eles. Tento dar, não só ficar falando, eu dou exemplos. É engraçado que a gente tá numa fase agora, né, de Robinho,
Daniel Alves, Cuca. mitos, né? Cuca. Que foram desconstruídos, assim, um castelinho de areia mesmo que desmoronou, né? E então isso é abordado, essa realidade é... Não se iludam tanto, não vão até as nuvens que a queda pode ser gigantesca, né? Então, Fábio, o futebol ele te dá. E para você construir isso é difícil, é árduo. E ele te tira muito rápido as coisas. E a hora que te tira, desmorona tudo. Então, isso que a gente passa para eles. Futebol ele te dá tudo. Mas ele também te toma ao dobro, se ele quiser. porque a sociedade está numa fase de transição, É. né? Então, isso... Questão de machismo, questão de... Tudo está mudando na velocidade da luz, né? Até eu tenho 40 anos, então até eu que acredito ser uma pessoa de cabeça aberta, tem coisa que você fala, meu Deus, algumas falas que você tinha até pouco tempo atrás, você Não pode ter. e não tem que ter mesmo. Eu na escola de futebol, desculpa, Lu, não sei se Mas você ia sim. perguntar alguma coisa. Não, eu queria falar. Isso é verdade, porque assim, na minha época, eu lembro que se você falasse que uma menina tá jogando futebol, nossa, era meio que preconceito, assim, que a gente tinha com Hoje aquela a menina. Globo está Hoje passando. não, hoje é né? maravilhoso ver, né, as meninas jogando, então E é engraçado que muda até no muito. estádio a gente vê hoje o quê? Que muitos condenam, o politicamente correto, que eu acho que tem que ter, eu respeito a todos, e que era muito comum. Termos pejorativos, até hoje já não são mais aceitos, são recriminados. Né? Não vou falar nem de racismo, que isso já é um capítulo que a gente tem que... Né, que ainda... E acreditem, acontece. Né? Sim. E então tá tudo mudando e a gente tá vendo exemplos que devem ser usados para as crianças, né? Que os nossos futuros atletas. Né? Que nem na escola de futebol. Aí eu volto para a escola da L2. Eu tenho meninas que treinam com a gente lá. Então, eu falo pro... nós já conversamos, já tivemos uma reunião, eu e o Silvio. A gente tem que ter o maior cuidado. Porque a gente tá lidando com crianças, com meninas. Então, tudo que a gente faz, antes de colocar a mão nas crianças, a gente pede permissão pros pais. Porque, queira ou não, a gente não sabe. De repente, você vai abraçar uma menina ali, vai... Pelo amor de Deus, hoje não pode. Então, assim, posso fazer isso? Então, assim, a gente sempre direciona os pais para poder... E a questão de força na hora do jogo? Porque mulher sempre tem, né, a força é diferente na hora. Ou na hora elas viram leoas. Não, mas aí o que eu faço? Aí eu divido por idade. Aí tem umas meninas que já tem umas meninas de 12 anos. Eu coloco elas para jogarem com os meninos de 10. Tá. Porque Então, aí a força então vai ficar... eu nivelo a força. Isso. Tá tudo diferentemente. estrategicamente já Pensado, tá protocolado. né? Tá. A escola gente de- vai lá, Pensado. já tá. Eles vão lá sabendo o que eles vão fazer nessa aula e vão fazer na outra. Tá. Eles sabem a divisão que vai ter, Tá. eles sabem respeitar quem tá começando a escola, quem já tá no meio e quem já tá num nível melhor. Então, o nível melhor, ele respeita quem tá iniciando. Então a gente tenta interagi-los da melhor maneira possível e na hora do jogo a gente divide os meninos de iniciação com os meninos que já estão há um tempo Que já legal. com a evolução. Nossa, muito Isso é bacana, porque assim os pais também não ficam preocupados, né? De Sim, pensar, nossa, sim. minha filha tá... Anderson, agora, pra gente terminar esse bate-papo, agora você não é mais jogador, mas nos tempos que você jogava, Eu também tô curiosa pra saber. fofocas, o que você não podia falar? Claro, sem nominar, tá? Ninguém, mas Tem alguma história boa? uma fofoca. É momento Nelson Rubens mesmo. Ok, tá? Vamos lá. Cara, eu não tenho muita fofoca, Não. de verdade assim. De verdade. De vestiário, uma broderagem, mentira. Ah, não. A gente, assim, era uma outra situação, né? A gente era mais... Em vez de a gente sair pra noite, a gente procurava fazer o nosso churrasco dentro de casa. Tá. Então a gente não ficava se expondo, né, nas ruas. Uma hora ou outra a gente saía para um restaurante, mas nada demais. Então se tivesse que expor, por exemplo, eu joguei no Santos 4 anos. Minha mulher morou em Santos, fez faculdade em Santos. Ela fala assim, mas como você não veio para Santos em 4 anos de Santos? Eu falei, porque eu não gostava. Para que eu ia me expor aqui num clube grande numa cidade pequena? Você tem algum time de coração? Ah, sim, a gente sempre tem. Hoje eu posso falar, né? Eu sempre fui corintiano desde criança.
você agora. Meu pai me ensinou a ser corintiano e, enfim, sempre fui pra estádio. Talvez essa foi minha... Menino, eu jamais iria imaginar que você fala Corinthians. E nunca joguei no Corinthians, hein? Só gente Então, boa, mas corintiana, amo o pensa Grêmio. quê? Amo o Grêmio de paixão. O Grêmio é minha paixão, assim. Meu Instagram é 60% gremista. É uma loucura, assim. Foi o seu boom, né? Foi meu auge como atleta. Uhum. Foi meu auge como atleta. Foram 4 anos lá maravilhosos. Poderia ter sido muito mais, mas aí a gente bate o pé, dá uns 5 minutos da nossa cabeça, quero voltar. Mas eu podia ter ficado lá mais uns 5, 6 anos. E as lesões? Teve lesões? Aconteceram muitas lesões no caminhar? Graças a Deus eu não tive uma lesão grave, assim, que tenha me feito tirar do futebol por muito tempo. Né? Lesão de joelho, que é muito grave, sim. Cirurgia de joelho. Eu nunca tive, graças a Deus. Mas tive muita lesão muscular, que tira sim. de 20 dias, enfim, tive um colateral, mas Essa nada... foi a minha parte fisioterapeuta, tá? Mas nada de... Não resisti a perguntar. Mas nada que me tenha tirado assim eu do futebol por muito tempo. Eu tive graças a Deus, tive essa sorte que muitos não têm, né? Hoje você vê, tem crianças aí com 15 anos já tem ligamento cruzado, né? Uhum. Que a recuperação é de 8 meses, né? Sim. Então você perde 8 meses aí de recuperação, é complicado para um atleta novo ainda. Qual a mensagem que você gostaria de deixar para todos? Primeiro de gratidão do que a gente vive, né? E a gente tem que ser muito grato a cada dia, as coisas que a gente conquista, né? Os amigos, enfim, o trabalho. E eu prezo muito pelo respeito, pela lealdade. E isso me fez ter sucesso. Isso que é o mais importante. Anderson, Olha, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Mas assim, Foi a um gente inaugurou com prazer. chave de ouro. Que bom, Comigo Maravilhoso. Ninguém Pode. que bom. Estamos muito felizes com a sua bom. presença. As portas estão abertas para você. Obrigado. Tá? E a gente fica por aqui hoje, né, Lu? Porque semana que vem a gente vai para a segunda entrevista. E a gente agradece por você ter assistido. Juntos. Porque aqui, queridos, comigo ninguém pode. Comigo ninguém pode. Anderson, muito obrigado. Alguém Obrigado, pode? obrigado, Obrigada, Fabinho. Anderson. Feliz por sua vida, Lu, Obrigada, meu querido. amor. Obrigada. Querido, Tamo muito junto. obrigado. Obrigado, Fabinho. Muito obrigado a obrigada. todos aí. Obrigada. Beijo, gente. Sucesso. Tchau. Valeu.